Para aprender inglês rápido, você precisa de 3 requisitos muito simples que já estão aí à sua disposição. Você precisa de uma razão muito importante e urgente. Você precisa aprender as palavras mais faladas no idioma. E você precisa praticar ouvindo e lendo ao mesmo tempo. Oi, meu nome é Maria. Eu era funcionária pública no Brasil, mas acabei me tornando intérprete nos Estados Unidos. Eu tenho graduação e pós-graduação em filosofia e pedagogia. Me casei com um americano, tive meu primeiro e único filho aos 46 anos de idade e me tornei cidadã americana aos 48. Eu nunca estive numa escola de inglês e aprendi inglês em menos de 6 meses, sozinha, me divertindo muito e sem gastar absolutamente nada com isso. Experts dizem que você é capaz de aprender qualquer coisa se você precisar muito. O fato de que você clicou nesse vídeo provavelmente significa que você já tem o primeiro requisito para aprender inglês, que é uma razão muito importante. Mas imprescindivelmente, além de ser muito importante, essa razão precisa ter um prazo limite. Porque se você pensar, eu quero aprender inglês qualquer dia desses, isso certamente não vai acontecer rápido. Pesquisadores dizem que quanto mais jovem você for, mais facilidade você terá de aprender uma nova linguagem. Então, se você for jovem, mãos à obra. Mas, se você não é tão jovem assim, deixa eu te contar porque eu não acredito muito nessa teoria. Até os 40 anos de idade, eu não falava inglês. Você precisa de uma razão muito importante e urgente. Mas eu me deparei com uma situação em que a minha vida mudaria imensamente para melhor se eu conseguisse aprender inglês em 90 dias. Eu sonhava em escrever para cinema e até consegui ser selecionada num concurso de cinema e produzir um curta-metragem. Mas a verdade é que, apesar de ser muito criativa, eu não tinha talento para escrever roteiro e me deparei com um concurso no qual eu poderia escrever história para outra pessoa fazer o roteiro. O vencedor desse concurso teria como prêmio acesso a tudo que naquela época eu achava que precisava para ser feliz. Mas o concurso era em inglês e o prazo para mandar história e concorrer era de 3 meses. Por isso eu botei na minha cabeça que aprenderia inglês em 3 meses e fui à luta. No final desses 3 meses, eu percebi que não tinha conseguido aprender inglês bom o suficiente para escrever gramaticalmente correto para o concurso dos meus sonhos. Mas eu tinha aprendido muito mais do que a maioria das pessoas que vinha estudando e até ensinando inglês por vários anos. Aprenda as palavras mais usadas em inglês. Pesquisas mostram que se você aprender as 1000 palavras mais faladas de qualquer idioma, você consegue entender 80% do idioma e o restante você pega pelo contexto. Foi isso que eu fiz. Depois que eu aprendi as palavras mais faladas em inglês, eu consegui entender tudo que eu lia e também tudo que eu escutava em inglês se a pessoa falasse devagar. E imediatamente eu comecei a participar de salas de bate-papo e conversar com pessoas do mundo inteiro. Aqui mesmo no YouTube tem muitos e muitos vídeos com as 1000 palavras mais faladas em inglês. O problema com esses vídeos é que geralmente são longos e as palavras estão todas misturadas sem nenhuma classificação. De acordo com pesquisadores, as pessoas aprendem melhor quando classificam os assuntos de alguma forma e com conteúdos curtos. Porque geralmente, se você pegar uma lista de palavras para estudar, você aprende as primeiras e as últimas e vai perder o meio do conteúdo. Com a ajuda do meu esposo, que é americano e foi professor universitário nos Estados Unidos por mais de 40 anos, eu criei uma lista atualizada das palavras mais faladas em inglês e vou postar para você, organizada em ordem alfabética e em vídeos curtos. Dessa forma, se você aprender as primeiras e as últimas palavras, já aprendeu tudo. Você precisa ler e ouvir ao mesmo tempo. Você deve ter pensado, já sei, vou assistir filme sem legenda. Eu não te aconselho a fazer isso. Filmes geralmente são representação fiel da realidade, onde as pessoas em conversas bem coloquiais, cheias de emoção, usam de ironias, piadas e às vezes até palavrões. Muitas expressões idiomáticas que você precisa de um nível mais avançado no idioma para entender. E tem mais. A sua atenção estará dividida
entre as imagens e a leitura das legendas. E você não vai captar o que você realmente precisa aprender. Esse tipo de vídeo não oferece distração nenhuma, mas simplesmente chama a sua atenção para cada palavra e você acaba entendendo melhor o conteúdo total do vídeo. E assim você vai aos poucos assimilando pelo contexto palavras que você ainda não conhecia e vai aprendendo automaticamente a ortografia, a construção das sentenças e conjugações verbais. Na primeira parte você vai ouvir e ler ao mesmo tempo em velocidade lenta. Na segunda parte você vai ter o mesmo conteúdo em velocidade normal. According to a survey conducted by the British Council, only 5% of Brazilians can speak English, and from these, only 1% can speak it fluently. Na terceira parte, você vai só ouvir sem legenda. Também vou disponibilizar o texto lido do vídeo para que você possa traduzir e ler em português antes de assistir o vídeo. Isso vai te ajudar imensamente e vai treinar os seus ouvidos aos poucos para entender o inglês falado. No final desse processo, você estará pronta para filmes sem legenda. A partir desse ponto, tudo o que você precisa fazer é ouvir muito inglês e mais nada. Ouvir foi a única coisa que você fez para aprender português e é a única coisa que você precisa fazer para aprender inglês. Você só precisa passar pelas etapas mencionadas anteriormente nesse vídeo, porque não vai adiantar nada ouvir sem entender. Depois que passar um bom tempo ouvindo inglês, você vai começar a falar automaticamente. É como essas músicas que faz tanto sucesso e você escuta tanto, você escuta o tempo todo em tudo quanto é lugar. E daí, mesmo que você não queira, você acaba cantando. Mesmo assim vai acontecer com o seu inglês. Se você ouvir muito, muito mesmo, o tempo todo. Aprenda inglês rápido, fácil, divertido e de graça com status global. Learn English fast, free, and fun with Status Global. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more videos. 3 coisas que você não deve fazer para aprender inglês rápido. Não estude em escolas tradicionais de inglês. Basta você digitar no Google por que as escolas tradicionais de inglês não funcionam. E você vai descobrir que existem várias razões para isso. Mas só para te dar uma ideia, eu quero te contar que os grandes poliglotas dizem que aprender uma linguagem nas escolas tradicionais é como tentar aprender a jogar futebol lendo um livro sobre o assunto, ao invés de pegar a bola e ir para o campo com os amigos praticar o esporte. Não estude regras gramaticais, concordâncias e conjugações verbais. Se você tem filho, sobrinho ou conhece criança entre 2 anos e meio, 3 anos de idade, você sabe que geralmente eles conversam corretamente, conjugam todos os verbos no tempo certo. E é claro que eles não estudaram regras gramaticais ou conjugação verbal. Não exija perfeição de você mesmo. Perfeição é a mãe da procrastinação. Mantenha seu foco em entender e se comunicar em inglês. Esse é o inglês possível em curto prazo. Todas as vezes que você se depara com um vídeo sobre aprender idioma rápido, é disso que a pessoa está falando. Entender e se comunicar. O resto vem com o tempo. Com a prática você vai se aperfeiçoar.